Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já conhece Crash of the Titans, ou pelo menos algum jogo da série do Crash. Mas se você não lembra, esse é o jogo polêmico que mudou totalmente o estilo de plataforma para aquela coisa mais de porradaria sem fim que nem God of War. E exatamente por isso ele é tratado muitas vezes como a ovelha negra da franquia, porque o público não gosta quando mudam as coisinhas favoritas deles. Mas eu não concordo muito com isso, eu acho esse jogo muito bom e eu queria explicar o meu ponto. Bem, esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei e um primeiro que eu zerei lá em 2011, quando eu ganhei o Play 2 da minha mãe. A gente começou a jogar na manhã do Natal e lá pelo novo a gente já tinha terminado, mesmo a gente não tendo muita experiência com os jogos. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, o co-op local. Essa é a primeira entrada da franquia que tem co-op local, tirando os de kart e os de festa, mas eles não contam muito. O segundo player vai jogar com essa raposa branca que se chama Carbon Crash. Sim, ela tem nome e tem uma história, se vocês quiserem, logo eu trago um vídeo sobre ela. Isso adiciona umas coisas bem engraçadinhas na gameplay. Por exemplo, tem algumas áreas que só um jogador pode estar andando, porque sim. E aí o player 2 é sugado para a bolsa do canguru do Crash, que por algum motivo fica nas costas, mas tudo bem. E toda vez que vocês pulam, invertem que é o principal. Então você provavelmente vai passar raiva, porque é bem frustrante, mas ainda assim é muito bom. É frustrante, mas é engraçado. Vale a pena. Eu achei uma mecânica legal. É uma pena que o único outro jogo da franquia que tem o Carbon Crash é o Crash of the Mutants, mas não é tão legal quanto esse. Bom, vocês podem argumentar que co-op local não funcionaria nos jogos clássicos ou na trilogia remaster, mas não muda o fato que funcionou nesse e eu achei uma adição boa. O segundo ponto que eu quero defender nesse jogo é que ele tenta coisas novas. Talvez você não tenha gostado, mas pelo menos ele tentou fazer algo diferente. Infelizmente não é segredo pra ninguém que a franquia estava em decadência desde que chegou no PlayStation 2, que ela perdeu muito da força dos jogos originais. Se reinventar era, sim, necessário, não tem muito o que dizer sobre. E eu sei que algum de vocês vão argumentar que o jogo perdeu totalmente a essência, mas as coisas precisam evoluir e continuar progredindo, porque senão as franquias morrem. E eu queria dar o exemplo de dois jogos, que seria a franquia do Super Mario e do Fortnite. Começando pela extremamente estabelecida franquia do Mario, eles podiam ter apenas continuado com jogos de plataforma, mas eles foram lá e fizeram Mario Kart, Mario Party, Paper Mario, que é um Mario estilo RPG de turno, e isso foi muito saudável para o desenvolvimento da franquia, porque senão eles iam ficar sempre presos na mesma coisa e não ia evoluir. Até os Marios de plataforma clássicos já são uma evolução do jogo do Donkey Kong, então se eu tivesse continuado só com os jogos do Donkey Kong, nem teria os Marios clássicos. E outro exemplo que eu queria dar é o Fortnite, que eu acho que ele fez o que o Crash of the Titans tentou fazer, mas eles acertaram a mão. O que aconteceu com o Fortnite? Eles lançaram um produto que tinha flopado, viram o PUBG e o gênero Battle Royale explodindo, fizeram um jogo na pressa para copiar o estilo, lançaram e foi um grande sucesso. Agora o que aconteceu com o Crash? Eles viram que a franquia estava meio morta, porque o Wrath of Cortex e o Twin Sunny não tinham sido grandes sucessos quanto esperado. Eles viram o sucesso astrondoso do novo God of War e tentaram copiar o estilo para entrar nessa onda, mas acabou que a base de fãs não gostou muito, então justamente porque eles não consideraram muito que eles tinham uma base de fãs, né? O Fortnite não tinha ninguém que curtiu o Salve Mundo, meia dúzia de pessoas, então não tinha muito esse choro. Ai, acabou com o meu jogo, ninguém tava nem aí. O terceiro ponto positivo do Crash of the Titans, na minha opinião, é o avanço gráfico, que pela primeira vez foi bem significativo. No Play 1 os jogos eram bem poligonados, porque não tinha muito pra onde você correr, né? Era o Play 1. Aí veio o Wrath of Cortex, que apesar de ter mais polígonos, ele era bem feio, parecia de massinha e não agradou muita gente. Depois veio o Twin Planet, que já tinha mais cara de jogo de Play 2, mas ainda era um pouco feio, o fundo do cenário não tinha muito detalhe, enfim, tava meio numa transição. Aí vem o Crash of the Titans, que realmente tem uns cenários muito bonitos, tem muitos detalhes, é umas coisas grandiosas, assim, é uma vastidão. Então eu acho que foi um avanço bem considerável de um jogo pro outro. E além da qualidade desses cenários mais grandiosos, eu queria também dizer sobre a variação deles, porque tem um monte. Tem aquele templo do macaco no começo do jogo, tem aquela mansão na casa na árvore, tem o robô gigante do final, tem aquela fase do vulcão, a da serralheria. Realmente tem uma riqueza muito grande de cenários. Todos eles são muito bons e te dá aquela vontade de jogar e de explorar, então eu acho que esse é um ponto bem positivo do jogo. E o último ponto positivo, que na real não é um ponto positivo, é uma defesa de um ponto negativo que muita gente critica, que é o fato do jogo ser um pouco repetitivo. E sim, ele é um pouco repetitivo, mas em compensação ele é um jogo bem curto. Então não, a não ser que você tenha o foco de um peixe dourado, o jogo não é tão maçante quanto fazem parecer. Talvez para algumas pessoas sejam, mas
eu pelo menos achei a gameplay bem interessante. O jogo sempre tenta trocar os inimigos que você tá lutando, desde os titãs quanto os minionzinhos pequenininhos, eles estão sempre mudando e tem uns poderzinhos diferentes. Alguns deles até invocam chuva com a dança da chuva, então é bem engraçadinho. E por hoje é só. Esses eram os pontos que eu queria defender sobre o jogo. Eu espero que tenham gostado e eu realmente queria que esse jogo fosse mais apreciado pelos fãs. Tchau!